Oi, sétimo ano. Tudo bem, gente? Não é nenhum desenho da Disney, sou eu mesma, tá? É que a professora tá surtando, tá um pouco crazy, louca, e precisava fazer alguma coisa de diferente, então cada semana vai ter um personagem diferente aqui pra vocês explicando português, né? Já imaginou a Minnie falando português? Tô doida. Bom, vamos ao que interessa. Então, essa semana a gente está iniciando a unidade 3 do livro. Deixei lá no Classroom um monte de conteúdo para vocês escreverem. Toda semana vai ser essa pauleira. E talvez eu aumente as horas das nossas aulas. Vai de acordo com a necessidade de vocês. Se eu tiver que aumentar mais 30, 40 minutos, eu vou aumentar. E a língua portuguesa não é brincadeira, então a gente precisa mesmo exercitar. E por isso que essa semana vai ser bem fechado, vai ser caderno, livro e vídeo. Então vocês vão anotar tudo no caderno, o que tiver anexado lá no Word. Vocês vão escrever e vocês vão escutar de acordo com a minha explicação, tá? Então eu vou fazer um resumão aqui para vocês e mais tarde no online a gente vai corrigir tudo. Eu vou tirar todas as dúvidas, vocês anotem as dúvidas que vocês tiveram para a gente poder tirar, tá bom? Então a nossa matéria se chama Palavras Parônimas e com dupla grafia. O que são palavras parônimas? Parônimas, eu uso muito uma outra palavra igual, assim, né? Para vocês terem uma ideia de similaridade. Então, quando eu falo parônimas, eu lembro de parecidas. Parônimas, parecidas. Elas não são iguais, tá? Então, o que diferencia nela? Diferencia a escrita, o som é parecido, a escrita é parecido, mas o que é igual são os significados. Então, eu coloquei uma lista de palavras parônimas. Eu preciso saber o que é isso? Sim, você precisa saber todos os significados dessa lista que eu coloquei para vocês, tá? Então, repetindo, palavras parônimas são palavras parecidas, porém, o significado é diferente. Tá? Então, eu tenho duas palavras com escritas semelhantes, sons semelhantes ou às vezes até igual, mas o significado são totalmente diferentes. Então, a primeira palavra, se eu não me engano, que eu coloquei aí para vocês foi tráfego e tráfico. Se você fala rápido, você nem se toca no que você está falando. Só que elas são palavras parônimas, porque ela tem uma escrita parecida, não é igual, é parecida. Eu troco o tráfego para tráfico, né? Troquei essa vogal, mas elas têm significados totalmente opostos. Então, quando eu falo de tráfego, eu estou me referindo a trânsito, né? O tráfego hoje estava lento. Quantas vezes a gente não escuta isso no rádio? Então, quando eu falo a tráfego, eu quero dizer a trânsito, tá? A mobilidade do trânsito, se ele vai estar bom, se ele vai estar ruim. Então, tráfego com G no final e significa trânsito. Agora, quando eu falo tráfico, eu estou me referindo à venda e compra de drogas ilícitas ou qualquer coisa que seja ilícito, tá? Que não seja legal, que seja proibido, né? Perante as leis, né? As nossas leis. Então, tráfico é uma palavra parônima da palavra tráfego, com som e grafias parecidos, tá? Mas não são iguais. Mas o significado não tem nada de parecido, é tudo diferente, tá bom? Então, outra palavra que eu coloquei aí foi fluvial e pluvial. Fluvial é quando estou me referindo a rio e pluvial é quando estou me referindo a chuva, água de rio e água de chuva. São palavras parônimas, porque elas têm o som igual, a grafia, aliás, o som parecido, né? A grafia parecida, só que ela tem significado totalmente diferente. Os significados são totalmente opostos, tá? Quando eu falo, isso daí é batata de vocês escutarem. Quando eu falo sobre
comprimento e cumprimento, né? A gente escuta muito essas palavras, mas a gente não sabe colocar adequadamente com seu significado. Então, quando eu falo comprimento, CO, eu falo em relação à unidade de medida, a largura, a tamanho. Então, comprimento é significado de largura. Agora, quando eu falo cumprimento com CU, não vai pensar besteira, mas é com CU, eu falo em relação a cumprir obrigações, a cumprir ordem, a cumprir deveres. Então, cumprimento. Então, quando eu digo assim, as leis foram sancionadas de acordo com o cumprimento do presidente, tá? Então, foi uma ordem que ele decretou para todo mundo cumprir. Agora, quando eu falo o comprimento daquela menina aumentou, eu estou falando em relação ao tamanho dela. Estou dizendo que ela aumentou de tamanho, de medida, tá? Então, são palavras parônimas, escritas, parecida, grafia, né? Parecida, som, fonética, parecida, mas com significado totalmente oposto. E muita gente erra na hora de colocar isso em prática, na escrita ou até mesmo em conteúdo, em significado. Então, vocês precisam saber disso, porque vocês vão levar isso até o 9º ano, tá? Vai chegar no ensino médio, vai ter outros tipos de palavras que vocês vão começar a destrinchar. Se é parônima, homônima, e aí a gente vai explicando uma de cada um, tá? Outra palavra que eu queria falar, que é bem propícia a errar, é emigrar e imigrar, tá? Então, quando eu tenho a palavra emigrar, eu uso emigrar. Esse significa externo. Essa é a dica que eu dou. De externo. Então, quando eu saio do país. Ele é emigrante, ou seja, ele saiu do país dele de origem e foi para outro. Ele é emigrante. Agora, quando eu falo imigrante, esse I significa interno, para vocês não errarem nunca mais na vida. Então, quando eu falo que aquela pessoa é um imigrante, ele é de outro país e está dentro do nosso, tá? Então, ele está dentro do nosso país, tá? E não é no país de origem dele. Então, imigrante dentro do país, emigrante fora do país, tá? Lembra de interno e externo para vocês nunca mais errarem, tá bom? Então, essa matéria é bem simples, bem tranquila, mas a partir daí que vocês tenham os significados das palavras, tá bom? E quando eu tenho a palavra de dupla grafia? A palavra de dupla grafia, como eu falei na semana passada, ela entra na vertente do hífen. Ela também teve uma nova reformulação, de acordo ortograficamente falando, depois da lei de 2010. Então, são palavras que são escritas de diferentes formas, mas são aceitas na nossa língua portuguesa, tá? Teve algumas palavras que entraram nessa onda aí, tá? Então, eu coloquei algumas palavras que são do mesmo significado, essa já é diferente. Ela tem o mesmo significado, mas ela tem grafias diferentes, ou seja, é aceitável outras grafias para essa mesma palavra, tá? Então, eu botei aí hidroelétrica e hidrelétrica, tudo junto. Hidroelétrica e hidrelétrica é a mesma porcaria, tá? É quando a gente se refere a águas com eletricidade, lá que as usinas, né? Então, quando eu falo hidroelétrica, é uma coisa. Hidrelétrica é a mesma coisa, mas com grafia diferente. Então, essas duas palavras são aceitáveis na nossa língua portuguesa. Gramaticalmente estão corretas. Louro e loiro estão corretas, têm o mesmo significado, tá? Tem essa dupla grafia. Quando eu falo relampejar e relampear, mesma coisa, ela é aceitável, tá ok? Meu tempo tá acabando aqui, porque o telefone da professora de vocês é de pobre. Então, eu quero que vocês façam os exercícios do caderno. Tá difícil, mas usa o dicionário para poder ajudar vocês. Essa é a dica que eu dou, tá? Usa o dicionário pro exercício do número 1 e faça os exercícios do livro, tá? Então, eu espero vocês até mais tarde. As dúvidas, escreve. Se não conseguir achar uma palavra, deixa que a gente vai fazer juntos, tá? Mas usa o dicionário. É a dica que eu tô dando. Um beijo da Minnie pra vocês. Beijo.